Fala, povo de Deus, que bom te encontrar aqui. Seja bem-vindo ao canal Estude Teologia, eu sou Sérgio Matias e nesse programa eu quero falar com você sobre as duas dimensões da liturgia. O povo católico tem muitas dúvidas sobre a liturgia e muitos desconhecem o seu sentido e toda a sua riqueza. Isso é claro. Para conhecer, então, a liturgia, meus queridos, não basta conhecer os ritos e muito menos as rubricas, as normas das cerimônias litúrgicas. É preciso se aprofundar na figura de Cristo sacerdote, nos sacramentos e no próprio mistério que é a igreja, através da qual Cristo continua a sua missão de salvar a humanidade. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês nesse programa. Por isso, fique comigo e confira aí. Meus queridos, eu não poderia iniciar este programa de uma forma diferente sem citar a Sacrosanto Contínuo no parágrafo número 10, quando ela vai nos dizer que a liturgia é o cume para a qual tende a ação da igreja, e ela é ao mesmo tempo a fonte de onde emana toda a sua força para toda a vastidão de trabalhos apostólicos, porque é nela que eles se ordenam. Que todos, não é, feitos pela fé e pelo batismo, filhos de Deus, juntos se reúnam e possam louvar a Deus no seio da igreja, participando do santo sacrifício e comendo da santa ceia do Senhor. Então, quando nós ouvimos falar em liturgia, normalmente nós nos lembramos de normas de celebrações, de manuseios de objetos sagrados, de coisas ligadas muitas vezes até a sacristia. Mas com certeza, meus queridos, essas são ideias que não correspondem à verdade, pois a liturgia é algo muito mais profundo. A liturgia, guarde isso, é a alma da igreja. A igreja vive para a liturgia e a igreja vive da liturgia. E sem dúvida nenhuma, uma das grandes ações que a liturgia nos faz é levar a todos nós a uma maior aproximação de Deus. Nós temos que lembrar que esta palavra liturgia, ela deriva de um vocábulo grego chamado ou dito leiton, que quer dizer povo, e de um outro vocábulo, ergon, que significa ação, um serviço dedicado. Na Sagrada Escritura, nós encontramos esse termo pela primeira vez na tradução grega dos 70, onde o culto e todos os ritos da lei de Moisés são chamados de liturgia. Já no Novo Testamento, e principalmente nos escritos de São Paulo, nós encontramos esse termo em três sentidos diferentes. Primeiro termo como sendo um termo profano, mundano, não é? Que quando designa qualquer serviço pessoal ou coletivo, qualquer trabalho, qualquer serviço que a pessoa preste, cuidar das ovelhas, construir uma casa, qualquer serviço. Não é? Depois nós encontramos um segundo sentido nos escritos de Paulo, que é um sentido cultico, designado a rituais e celebração, como os que aconteciam nas sinagogas. E depois nós encontramos esse termo de uma forma vivencial, quando ela se refere ao culto de Deus. Eu vivo, mas não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu vivo para pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ou seja, de uma forma testemunhal. Na Didaqué, que é o Catecismo dos Apóstolos, esta palavra liturgia vai designar toda a vida e as ações de Cristo. Não é?
e designa também o culto prestado por Cristo ao Pai quando ele se oferece no madeiro da cruz. É interessante que na primeira Constituição disciplinar promulgada pelo Concílio Vaticano II, que trata da forma como se vive a liturgia, nós podemos ler na Sacrosanto Concílio número 7 o seguinte, que toda celebração litúrgica, como obra de Cristo, sacerdote, e de seu corpo, que é a igreja, é uma ação sagrada por excelência, cuja eficácia, no mesmo título e grau, não é igualada por nenhuma outra ação da igreja. Que coisa, né? A celebração litúrgica como obra de Cristo sacerdote e de seu corpo, a Assembleia, que é a igreja, é uma ação sagrada por excelência, cuja eficácia não pode ser sublimada, substituída, sobrepujada por nada que exista. Portanto, meus irmãos, eu quero falar aqui da dupla dimensão da liturgia. E essa dupla dimensão, em primeiro lugar, é a glorificação de Deus. E, em segundo lugar, é a santificação do homem. A liturgia existe e se cumpre nessas duas dimensões. Nós percebemos que, sendo assim, uma completa a outra, e uma é consequência da outra. Veja, enquanto nós glorificamos a Deus, nós nos santificamos. A liturgia deve sempre nos levar a uma maior aproximação com Deus, o que sempre nos levará a uma atitude de conversão e santificação. Veja, a liturgia sendo rica em símbolos, e todos eles se referem sempre à realidade de Jesus Cristo, do reino de Deus. E toda essa simbologia, ela está impregnada do Espírito de Jesus ressuscitado, para que essa celebração, então, da manifestação misericordiosa de Deus para com seu povo, seja uma ação orante, que atinja o coração da pessoa, que busque o coração de Deus, provocando aqui, então, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, uma verdadeira relação de amor com Deus, que veio para fazer uma aliança conosco. Tudo deverá nos levar sempre a sentimentos de mudança, meus queridos, a sentimentos de renovação. Não podemos jamais entrar e sair de uma celebração litúrgica da forma, não é, que nos propusemos ir a ela. Ela sempre deverá nos levar a uma vida nova, e uma vida nova centrada em Cristo Jesus. E veja, sendo a liturgia uma ação divina, uma ação de Deus em favor do seu povo, ela não pode nunca ser a ação de algumas pessoas ou de um determinado grupo ou de um determinado movimento. Quem celebra, não é, a liturgia é sempre Cristo sacerdote, juntamente com o povo de Deus, o corpo de Cristo. Uma comunidade reunida por Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, não pode dizer que é minha celebração, que é a celebração do fulano, que é isso, que é aquilo, não. Não se trata aqui de uma ação qualquer ou de um povo qualquer, mas de uma ação e de um povo formado por pessoas que, acolhendo, em primeiro lugar, o convite de Deus para ouvir a palavra que santifica, se reúne como corpo para celebrar a magnânima e majestosa glória de Deus. E aqui vai um alerta, meus queridos. Liturgia não é só a celebração da missa dominical. Na liturgia estão entendidas, meus queridos, todas as formas que a igreja tem para celebrar o mistério cristão. Todas as formas rituais que permitem a cada um de nós vivenciar e experimentar a íntima comunhão com Deus e com os irmãos. E é muito interessante, se você tiver acesso
Leia o documento número 43 da CNBB, que ela trata dessa prerrogativa. Então, para isso, é de grande importância que nós participemos ativamente. Muitos até exageram, não é? Nós temos que participar ativamente com a alma, com a mente, com tudo aquilo que somos e temos. Com as orações, não é, aclamativas, mas também com o silêncio, com a posição gestual, com os joelhos sobre o genuflexório, de pé em prontidão, respondendo aquilo que nos é sempre proposto. A Sacrosanto Concílio número 30 diz que é evidente que deve haver um incentivo às aclamações do povo, às respostas, às salmodias, às antífonas, não é? Próprias e os cânticos, bem como as ações e gestos e a maneira do corpo estar ali. E a seu tempo, ela conclui no parágrafo número 30, seja também dado e guardado o silêncio sagrado. Meus queridos, na liturgia aqui na Terra, não é? Nós temos um gozo antecipado da liturgia celestial. Aquela liturgia que se celebra na cidade santa de Jerusalém celestial, para a qual eu e você, que somos peregrinos nesta terra, nos encaminhamos. É o que diz também a Sacrosanto Concílio no parágrafo número 8 e São Paulo quando escreve aos Filipenses no capítulo 3, versículo 20. Então é isso, irmãos. Nós, não é, que somos cidadãos do céu, é para lá que ansiosamente esperamos nos encontrar com o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Se você gostou, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Né? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, olha, isso é um pecado grave. Inscreva-se, clique no sininho para receber as notificações e você será avisado todas as vezes que nós postarmos um programa novo no ar, tá bom? Que Deus te abençoe, meu querido irmão, e nós nos vemos no próximo programa em nome de Jesus. Até lá!